No vídeo de hoje, eu quero falar sobre o hábito do pensamento pessimista. O que é esse hábito? E quais são os desdobramentos que ele tem na nossa vida? Quais são os prejuízos que a gente tem quando a gente tem esse hábito? E o primeiro deles é que tudo é estresse. Tudo é estresse. Porque quando eu me preparo para me defender, eu jogo uma cascata de hormônios e de químicas negativas que eu estou me preparando para lutar e fugir. Lutar ou fugir, lutar ou fugir. Então eu me preparo para a guerra, literalmente. Então, as pessoas que têm esse pensamento, esse hábito do pensamento negativo, elas são muito precipitadas nas conclusões. Tudo é contra mim, tudo é para me prejudicar. Eu sempre sofro com isso. E isso leva as pessoas a sempre interpretarem os acontecimentos e os fatos que acontecem na vida dela, levando para o outro lado, levando para o lado pessoal. E elas maximizam os problemas, tudo é muito grande, tudo é catástrofe, tudo é prejudicial. A vida é perigosa, a vida não tem gosto, a vida não tem prazer. E isso é muito ruim, porque você vai pondo peso em cima de peso, peso em cima de peso, e a carga vai ficando insuportável. Uma outra característica das pessoas que são muito pessimistas, que desenvolvem esse hábito, é que elas conseguem ler a mente das pessoas. Como assim ler a mente das pessoas? Elas conseguem, quando elas estão conversando com alguém, antes mesmo que esse alguém diga alguma coisa, ela já interpretou, ela já criou um enredo aqui, ela já criou uma história. E às vezes ela nem escuta o que a outra pessoa fala, porque ela já chegou a uma determinada conclusão. E isso é muito ruim, porque às vezes a pessoa, por exemplo, ficou calada quando você chegou numa sala que tinha várias pessoas, tinha um grupo de pessoas conversando. Não necessariamente porque você chegou, elas calaram. Às vezes o assunto já tinha terminado. E aí a pessoa que é pessimista, ela já acha que eles estão falando dela, que eles não queriam que ela escutasse, porque era uma coisa que, de alguma forma, tinha a ver com ela e não era bom. Uma outra questão que é sempre presente nas pessoas que têm esse tipo de hábito pessimista é que as suas emoções, elas sempre são emocionais. É sempre mais voltada para aquela vitimização, para aquele rancor, para aquela mágoa, em função de históricos anteriores. E isso é pesado, e isso é muito pesado. Então, se o pensamento positivo, se o hábito do pensamento negativo, ele é construído, ele é aprendido, ele também pode ser desaprendido. Eu posso mudar isso e eu devo mudar isso. E qual que é o oposto do pensamento, desse hábito de pensamento negativo, pessimista? É o positivo. E as pessoas confundem muito, principalmente quem confunde são os pessimistas, que o pensamento positivo, que esse hábito, é aquela pessoa que enxerga o mundo cor-de-rosa. Só tem gente boa no mundo, só acontece coisa boa no mundo, tudo é lindo, tudo é flores. Não é isso que se trata o pensamento positivo. Isso daí é uma falsa ilusão da vida, é uma imaturidade, é outra coisa. O pensamento positivo é aquele que é fundamentado da seguinte forma: eu vesti uma roupa branca, eu saí na rua e choveu e eu fiquei toda molhada, ou um carro passou e jogou água de poça na minha roupa e eu
estou indo trabalhar, eu não tenho tempo, eu estou indo para uma festa, eu não posso trocar. O que eu faço com isso? Eu vou estragar o meu dia inteiro ou eu vou dar um significado para esse acontecimento? Ele é bom? Não. Ele é desejável? Não. Mas ele aconteceu e ele não está no seu controle. Se você puder trocar de roupa, beleza, essa é uma solução. Se você não pode trocar de roupa, então você se vista de si mesmo e vai fazer o que você precisa fazer. Isso é uma outra postura, né? É você chegar no mesmo lugar onde as pessoas estavam conversando e porque você abriu a porta e entrou, você olhar e falar assim, olha, não tem problema, podem continuar falando aí. Eu vou participar da conversa, o que vocês estão fazendo? Então, assim, é não trazer para você tudo o que acontece e você construir histórias. É você eliminar aquilo que te faz mal, que também não é real. Porque pode ser, mas também pode não ser. Então a chance de você ficar sofrendo desnecessariamente é muito grande quando se é pessimista. E a autoestima da pessoa positiva, ela é maior. Por que ela é maior? Porque quando a gente é negativo, existe uma tendência da gente arquear esse ombro. E quando a gente arqueia esse ombro, automaticamente nós estamos olhando para baixo. E para baixo não tem sol, não tem luz. Então a gente conserta a postura, a gente melhora a nossa química, a gente melhora o nosso humor, a gente melhora a nossa capacidade de enxergar um horizonte maior, porque a gente está olhando no mínimo para frente. Essa é uma das vantagens, um dos benefícios da positividade. E aquilo que a gente aprendeu de um jeito, a gente pode mudar para outro. Então, se até hoje eu fui uma pessoa pessimista, eu posso mudar o meu estilo, o meu padrão de comportamento. Como eu mudo o meu padrão de comportamento? A primeira coisa, observar em quais contextos isso tem me prejudicado mais, em quais situações isso vem me atrapalhando mais. É num relacionamento? É no meu trabalho? É na minha saúde física? É na minha saúde mental? Então eu vou começar a observar. E todas as vezes que eu identifiquei uma situação que eu ia direto para o padrão pessimista, eu vou começar a fazer críticas. Como assim? Por que eu estou sentindo que isso é pessoal? Por que eu estou achando que fulano não gosta de mim? E aí você vai ver a sua história com o fulano, ele sempre foi seu companheirão. Ele sempre esteve com você nas situações que você precisava. Então, qual é o sentido de você realmente pensar que eles estavam falando mal, por isso eles pararam de falar? Percebe? Coisas pequenas que a gente vai observando, a gente vai fazendo uma análise e vendo isso que tem sentido, eu preciso mudar isso aqui. E aí você muda um dia, no dia seguinte você reforça aquele comportamento positivo e aí você vai crescendo, desenvolvendo. Essa é a proposta da semana, seja mais positivo. Identifique os seus pontos de vulnerabilidade. Até!